Oi, gente! Nesse vídeo eu vou plantar suculentas em vasinhos bem diferenciados. Bom, eu falei vaso porque tem furo, já virou vaso pra mim, porque cachepô não tem furo. Mas eu vou plantar algumas mudinhas suculentas nessas 3 canecas aqui, que são canecas que faz tempo que tava aqui encostada aqui em casa, são de lembrança de casamento, eu acho. E sempre que eu olhava pra elas eu imaginava uma suculentinha plantada. Eu acho elas bem bonitas, com a coloração bem bonita. Já furei todas, esse furo não ficou tão grande, porque eu furei com um prego que não era tão grosso, mas já é o suficiente para não ficar água acumulada. Tem uma caneca que eu furei mais, tem outra que eu furei menos. Vocês podem prestar atenção que tem uma que tem mais furos, foi a primeira que eu furei, que eu tava com mais paciência. Mas eu não sei vocês, eu adoro plantar suculentas em lugares, em objetos diferenciados assim. Eu acho que fica muito bonito, muito decorativo e bem diferenciado também. Essas aqui eu vou escolher um lugar específico para deixar elas, vão ficar enfeitando. E agora tem que escolher as mudinhas que eu vou plantar nelas. Uma das que eu já escolhi, essa muda da Echeveria City Fukuyama. Acho que ela vai ficar perfeitinha nessa caneca e tem que ser mais ou menos desse tamanho para ficar não tão pequena e nem tão grande. Essa mudinha aqui dessa Sadeveria Blue Mist, que tá nesse vasinho número 6, eu também estava de plano de plantar ela por aqui, mas não sei se ela vai combinar tanto. Talvez essa Sinocrassula Yunanensis, ou Suculenta ouriça, como ela é chamada popularmente. E essa aqui, inclusive, já tá até precisando de um vasinho maior. Então vocês podem perceber que todas que eu separei têm aí mais ou menos o mesmo tamanho. São suculentas que elas crescem mais. Plantadas assim nas canecas elas não vão ficar tão grandes, mas se eu quiser que elas cresçam mais é só ir passando elas para um vaso maior, conforme elas forem se desenvolvendo. Mas vocês podem prestar atenção que as suculentas plantadas em vasos menores, elas ficam mais coloridinhas, elas ficam mais estressadas, só não crescem tanto. Então essas aqui foram as mudinhas que eu separei. Tenho que ver quem que eu vou usar ainda, quem que eu não vou usar. Mas como são só 3 canecas, eu acho que eu vou tirar essa Sadeveria Blue Mist. Quem sabe ela não fica para uma próxima caneca. E agora que eu escolhi essas 3, só ver quem vai ir em qual caneca. Tem uma caneca que ela é mais diferenciada da outra, ela tem uma coloração mais diferente, as outras são bem mais parecidas. E eu acho que essa coloração dessas canecas mais acobreada vai combinar bastante com a coloração dessas mudinhas. E agora que eu já escolhi quem vai ir em qual caneca, agora é só plantar elas. E eu vou começar plantando essa mudinha da Echeveria Xaviana. Ela eu decidi plantar nessa caneca que é um pouquinho mais diferenciada das outras. Essa aqui não tem nada escrito. A única coisa que tem escrito é esse S embaixo que eu escrevi para saber que essa era a minha caneca. E mesmo tendo feito furos no fundo da caneca, eu coloquei alguns pedacinhos de carvão para fazer uma camada de drenagem. E um substrato bem soltinho, bem levinho, que as minhas suculentas têm amado. Essa mudinha da Echeveria Xaviana já faz até tempo que era pra mim ter mudado pelo menos o substrato dela, ter mudado ela pra um vasinho maior. Ela tá num substrato mais antiguinho, então ele tá até meio compactado. Tô até surpresa que ela tá tão enraizada, que as raízes já chegaram até na camada de drenagem. Nesse vasinho aqui, por exemplo, eu tinha usado uns pedaços de isopor. E eu vou ter que desmanchar pelo menos um pouco desse torrão dela para ver se tá tudo bem com as raízes e para plantar ela somente no substrato novo. Já vou aproveitar também e tirar a folhinha seca que, como ela estava mais baixa, como o substrato do vaso tinha baixado um pouquinho, não tinha como eu tirar a folha seca, eu ainda tirava levantando as folhinhas dela. E inclusive achei 2 folhinhas dela brotada. Nem sabia da existência desses brotinhos aqui embaixo, escondidos. Já vão pro berçário também. E sem contar nas mudinhas saindo no caule dela, mesmo pequenininha desse jeito. Ela não é a Echeveria Xaviana grandona, mas já tem várias mudinhas. Agora sim, menos substrato nas raízes dela. Dá uma olhada porque eu pinguei um pouquinho de álcool isopropílico. Achei uma cochonilhazinha ou outra ali escondida entre uma folha ou outra seca. Já vi algumas pessoas falarem que tem dificuldade com a Echeveria Xaviana porque aparece muita cochonilha. Nas minhas eu nunca tive esse problema. Aparece uma ou outra, mas é facinho de tratar. Mas nunca teve uma infestação grande de cochonilha na Echeveria Xaviana minha. Então essa aqui foi a primeira suculenta que eu plantei na caneca. E eu achei que combinou super a coloração escura da caneca com a coloração clarinha dela.
E agora a mudinha da Echeveria Fukuyama. Essa aqui não tem tanto tempo que tá plantada nesse vasinho. Eu vou tentar nem mexer muito no torrão dela, tá com uns 2 ou 3 meses no máximo que eu plantei ela nesse vasinho. Ela tava num vasinho menor, vasinho número 6. Se desenvolveu bastante depois que eu plantei ela nesse substrato, nesse vasinho maior. E agora, plantada nessa caneca, eu aposto que ela vai ficar mais colorida, mais estressadinha. Já tô doida pra ver ela com essas pontinhas mais cor-de-rosa ainda. E eu sempre brinco com vocês que quando eu compro uma suculenta, eu quase despetalo ela inteira, tirando folhinha para fazer muda. Mas aqui vai uma curiosidade, eu nunca tirei nenhuma folhinha das minhas Echeveria Fukuyama. Desde que eu comprei elas, eu não tirei nenhuma folhinha. Então eu não tenho a menor ideia se ela brota por folha ou não, mas acaba que nem precisa fazer muda dela por folha, porque ela dá várias mudinhas no caule. A minha maior tá cheia de mudinhas em volta no caule dela. E essa daqui, com o tempo, também vai começar a sair um monte de mudinhas no caule, mas vai demorar ainda porque ela é uma muda pequena. Agora a Sinocrassula yunanensis, ela tá há bastante tempo nesse vasinho, mas eu tinha trocado o substrato dela, não tá com tanto tempo. Achei que ela já tinha até enraizado super bem. Eu tinha tirado o substrato todinho das raízes dela. Então essa aqui, assim como a mudinha da Echeveria Fukuyama, não desmanchei o torrão, só encostei em cima do substrato para ela não sofrer tanto. Não sei a de vocês, não sei se você tem, mas aqui essa eu achei uma suculenta de crescimento muito lento. Eu comprei ela faz bastante tempo e essa minha não sei se ela tá cristatando, se ela vai dar um haste floral central, mas pode ser que ela cresça agora mais nesse vasinho com mais substrato, nessa caneca com mais substrato, e pode ser que ela se desenvolva mais agora chegando a primavera, que já tá aí, a primavera já tá batendo na porta. Acho ela uma suculenta bem diferente, principalmente das Echeverias, que eu diria que 80% das minhas suculentas são Echeverias, e essa Sinocrassula yunanensis ela é bem diferente das Echeverias. Bom, agora sim, todas as canecas com as mudinhas plantadas. Se eu usasse pedrisco, agora ia ser a hora de finalizar e dando acabamento com os pedriscos. Mas como eu não uso, eu deixo assim mesmo, com substrato à amostra. Pode até ser que eu compre depois um pacotinho de pedrinhas e coloque aí para dar um acabamento bem bonitinho. Ou alguma coisa enfeitando essas canecas, acho que ia ficar bem legal também, alguma coisa de biscuit. Mas eu achei que ficou bem legal, achei que ficou bem bonito, ficou melhor até do que eu pensava que ia ficar. Acho que eu escolhi as mudinhas certas para isso. E agora uma etapa muito importante, que é a rega. Eu vou regar aqui elas pela primeira vez com vocês. Que é bom que a gente já faz o test drive aqui dos furos das canecas. Como diz a Lin Suculin do Instagram, tenho assistido muitos vídeos dela, muitos IGTVs do Instagram dela. Água entra, água sai. Nada de ficar água parada dentro dos vasinhos, dentro da caneca. As águas das primeiras regas vão sair bem pretas, bem escuras, por causa do pó do carvão. Mas depois de algumas regas, para de fazer sujeira. E acho que vocês vão até estranhar ver eu molhando os miolos das suculentas assim, mas estou aí no processo de me acostumar a ficar molhando o miolo delas sem estar assoprando, deixar a água parada aí sem problema. Vocês até me perguntam qual fungicida eu estou usando. Estou usando nenhum, não estou seguindo aquele ditado popular é melhor prevenir do que remediar ultimamente, mas não tenho mais tido tanto problema com fungos, pelo menos não tantos. Troquei de substrato, reformulei o substrato que eu estava usando. Eu diria que aí uns 95% dos meus vasos já estão todos com esse substrato que eu plantei essas mudinhas. Mas geralmente no outono e no inverno não tenho tanto problema com fungo. O problema mesmo tá no verão, na época mais quente por aqui, porque é muito abafado. E o substrato seca bastante, elas desidratam com facilidade, então eu tenho que regar mais vezes, mas aí fica aquele abafado, e aí elas acabam fungando, acabam apodrecendo. Então o verão é o que me preocupa, mas por enquanto tá tranquilo. Não significa que nenhuma suculenta tem fungado, muito pelo contrário, algumas fungam sim, mas com menos frequência do que ano passado, por exemplo, que eu perdi várias suculentas. Mas agora sim, suculentas já plantadas nas canecas,
regadas. E agora elas vão passar um tempinho aqui no corredor. Tá batendo um solzinho, mas ainda não tá batendo tanto sol quanto bate aqui nas outras suculentas. E falando nas outras suculentas, eu tenho algumas coisinhas pra mostrar pra vocês, como por exemplo essa haste floral da Echeveria Adorne, que olha só como já mudou desde a última vez que apareceu aqui, já tá cheia de florzinhas. E falando em florzinha, tenho novidades no meu sedum burrito, especificamente nesse daqui, plantado nesse vaso. Do nada esses dias eu vim olhar ele e eu vi que nessa pontinha aqui ele vai florir pela primeira vez. E eu sempre quis muito ver a florzinha dele, é muito bonitinha, já vi na internet. Ela é rosinha e eu tô muito animada pra ver. Tá plantada aqui nesse vaso junto com a minha íris da praia, que as daqui de casa estão cheias de flor. A flor dela só dura um dia, que tem várias outras flores que já abriram e já caíram, mas ela é bem bonita. Então, vou finalizar esse vídeo aqui mostrando flores e mais flores. Comenta aqui o que você achou das minhas canecas com suculentas. Em breve volto aqui para atualizá-las para vocês. Comenta aqui se você é igual eu, vive inventando arte, onde deixar eu tô plantando uma mudinha. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.